né? Aleluia, glória a Deus, né, irmãos? Eu quero que os irmãos abrem a Bíblia, né, irmãos? Vamos estar meditando aqui em Evangelho de São Lucas. Louvado seja o Senhor. Evangelho de São Lucas, capítulo 22. Você não pode fazer fundo aí, porque ele vive que nós vamos louvar mesmo quando vamos fazer entrega, né? Aleluia. Evangelho de São Lucas, capítulo 22. A partir do primeiro, fala assim, no versículo primeiro diz assim, ó. Aleluia. E estava, amém? Deixa eu ver, vamos achar ali, né? Quem já achou, diga glória a Deus. Irmão? Então o Evangelho de São Lucas, né? Que os Evangelhos falam da Santa Ceia, né, irmãos? Da Páscoa, né? Os irmãos sabem que Páscoa é a mesma Santa Ceia, não é verdade? Quem é a Páscoa? Jesus. E quem é a Santa Ceia? Jesus também. Amém? Isso, irmão. Se ó, maravilha, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus. O pastor José é pequeno, né, irmão? Amém? Irmão, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, ó. Vamos ler de pé. Você não está cansado de ler para ler. Vamos ler aqui, irmão. Vamos ler. Nós vamos ler até no versículo 23, viu? Aleluia. A leitura é grande, pastor, mas não vou pregar, não, viu? Diz assim, São Lucas 22, versículo 1. Estava, pois, perto a festa dos asnos, chamado Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome de quê? O qual era do número dos 12, né? Um dos 12. Amém? E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhes entregaria, os quais se alegraram e convieram em dar dinheiro. E ele concordou em buscar uma oportunidade para entregar sem alvoroço. Bem, agora vamos continuar. No versículo 7. Chegou, porém, o dia dos asnos, né? Que era o dia da Páscoa, em que importava sacrificar o que, irmão? A Páscoa. Ele mandou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhes perguntaram: onde queres que preparemos? E ele lhe disse: eis que quando entrar na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segue-o até a casa que ele entrar. Né? Versículo 11. E direi ao pai da família da casa: o mestre te diz onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegado a hora, pôs-se à mesa e com os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparte-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que é por vós e é dado. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão que me traz está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo
determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de trair. Né? Que ali estava Judas Iscariote. Né? Agora, amém? Sempre só um minutinho, glória a Deus. Né? Só, aleluia, agora uma reflexão aqui. É verdade? Às vezes, você faz a obra de Deus. Às vezes, o pastor unge lá o diácono, unge lá o presbítero, unge o evangelista, unge o outro pastor, unge a missionária, e aí o pastor, às vezes, o presidente, ele faz essa unção. E muitas das vezes, irmão, muitas das vezes, as pessoas dizem assim: ah, mas quem foi que ungiu? Ah, foi o pastor Jonas, vou fazer uma comparação comigo, né? Ah, pastor Jonas ungiu. Eu já recebi aqui conversa de falar: mas ungiu um demônio, ungiu um diabo. Deus determina, amém? O que está anunciado. Quem nomeia? Lá que a irmã Cristina leu ali, né? João 15:16. Que a Bíblia fala ali que não vos chamaste a mim. Ali fala assim, ó: mas eu vos anunciei para que deis frutos. Mas aquele Judas, ele foi chamado por um dos 12. Quem chamou ele? Jesus. Foi Jesus mesmo que chamou. Ele era um dos 12 apóstolos. E a Bíblia falou que um que coloca uma mesa de trás era Judas, que já tinha ali combinado com os sumos sacerdotes, com os escribas, com os fariseus. Ó, aquele um que eu beijar, ele é o Jesus. Judas morava no Monte das Oliveiras, conhecia todo o caminho, conhecia o caminho da oração, porque eles queriam pegar a pessoa errada, por causa das festas, todos iguais. Então temia que os discípulos se entregassem, que Pedro falava: olha, pode matar a mim, mas não mata o meu mestre, não. Ele falou, você viu só? E Pedro disse a Jesus, mais para frente: olha, eu estou preparado para ir aonde o Senhor for, Senhor, e para morrer também. Pedro falou. Ele foi muito corajoso. Mas Judas, ele foi comprado por dinheiro, traiu o Senhor, mas porque já estava tudo determinado. Porque Jesus disse: olha, tudo que está determinado vai ser feito, mas eu quero tomar essa ceia, essa Páscoa com os meus discípulos, com os meus apóstolos. Eu quero muito. Já Deus do lado está preparado. O cenário todo mobiliado, não falta nada. Tudo pronto, irmão. Eita, agora Jesus. Você viu que maravilha? Aí já, aleluia. Jesus disse: olha, porque qualquer que coma o meu corpo e bebe do meu sangue, tem comigo a nova aliança. Sabe, porque lá ele falou: porque depois dessa Páscoa, depois dessa ceia, eu vou comer com vocês lá no grande dia. Sabe, irmão, que coisa linda você sentado naquela mesa, hein? E você não vai nem conseguir enxergar o fim dela. Você vai ver os apóstolos, vai ver ali os profetas de Deus, os homens de Deus, Jesus ali na mesa. Eita, irmão. Mas você vai depois de ser, vai descer? Não vai reinar com Cristo. A Bíblia fala 1000 anos, irmão. 1000 anos. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, nós lavamos a mão aqui, simbolicamente, dizendo assim: qualquer que beber ou comer indignamente é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, se tiver um irmão nessa noite e não se sente preparado para participar do corpo e do sangue, fique em oração, né? Não fica triste e vai se capacitando. Tem que falar, vai
a Jesus. Aleluia. Pode segurar esse louvor, nós vamos louvar de pé, meu irmão. Pega um pouquinho mais alto, pastor. Aleluia. A igreja se coloca de pé agora novamente, fazendo um favor. Glória a Deus. Eu só vou ler agora aqui. Aleluia. Uma passagemzinha. Amém, glória a Jesus, irmãos. Em 1 Coríntios, capítulo 11, onde nós celebramos a Santa Ceia. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, né? Os irmãos não precisam nem de abrir. Eu vou já aqui no versículo 23, que fala assim, ó, por Paulo dizendo, aleluia, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Amém? Eu li ali sobre a traição, né, irmãos? E tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, e fazei isto todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anuncia a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Examine.